daria tudo por tudo e nada mais. É isso aí, Guilherme Arantes, obrigado. Você não sabe, bom, ou talvez sabe, você sabe que eu toco piano? Não, não sabia não, Adailton. É. Eu estudei 8 anos de piano no conservatório. Sabe o que é isso? Música clássica? 8 anos. Então eu me divido, você viu? Eu peguei Ivan Lins, pego Guilherme Arantes, pego um pessoal que toca um pianinho, mexe com a minha alma um pouquinho. Música para mim é muito importante, sabe? Inclusive as pessoas que participam comigo nas constelações, vira e mexe, eu ponho música, porque ela abre, ela traz o mundo emocional da pessoa e leva, ela sai da mente e vai para a alma, né? Porque quando a gente escuta, como a gente está usando um processo cognitivo, a gente escuta com o lado intelectual da mente, o hemisfério racional. Mas quando vem a música, a gente escuta com o outro hemisfério, que é o emocional. Então, já dá uma ativada ali, já facilita, né? E, e é isso aí, cara. Muito bem, muito bem-vindo. Acho que estou começando a ficar acostumado com isso, viu, Renê? Muito obrigado pelo convite. E apenas complementando o que você trouxe, as imagens da neurociência comprovam que a linguagem que é capturada pelo cérebro inteiro, ou seja, quando escutada, ilumina o cérebro inteiro, é a música. Né? Então, a gente utiliza muito o estímulo sensorial musical para trabalhar com crianças que têm dificuldades, deficiências neurológicas, porque a gente sabe o efeito positivo que isso causa na neuroplasticidade, nos estímulos e etc. Então, realmente, fantástica ferramenta terapêutica a música. E assim, eu imagino que, pré-historicamente falando, o primeiro homem, antes de inventar a linguagem, ele cantou e ele dançou. Uhum. Sei lá, né? O ritmo, alguma coisa, antes de falar, até antes de aparecer a linguagem. Então, a música ela é mais primitiva, porque ela tem a ver com o cérebro mais primitivo, né? Você estava Sim. falando de juntar os dois cérebros. Existe uma estrutura no cérebro chamado corpo caloso. O corpo caloso é um conjunto de fibras que sai e, e faz os dois hemisférios se comunicarem, porque quando eles descem no núcleo, passando os núcleos da base, você tem o cruzamento das fibras, então elas vão para os lados opostos. Mas no corpo caloso, quando ele está ativo, e esse é o grande, vamos dizer assim, momento, o cérebro ativa como um todo. E quando que ele não ativa como um todo? Quando a gente quer entender. Uhum. Tem Mas a pessoas que gente falam, quer pegar nossa, alguma coisa. eu queria entender por que que eu tenho o sentimento de culpa. Uhum. Ok, você vai entender e aí vai continuar com o mesmo sentimento de culpa, porque entrou pelo lado racional. O entendimento, tem gente que diz que quem quer entender não quer resolver, não quer solucionar. E as pessoas parece que precisam entender emoções, né, para fazer alguma coisa, tem que ter o domínio, o controle, sei lá, tem que entender, tem que entender. E é muito É, interessante porque o Hellinger, ele tirava isso. Você sentava do lado dele, né? Primeira coisa, ele olhava para você, ele sentia você. Ele não ia te dar alguma coisa preciosa assim, né? Quantas vezes eu não vi alguém sentado do lado dele, ele olhar assim e falar: "Você veio jogar comigo, né? Não vou jogar com você, pode sentar." Com o outro falava assim, falava: "Você riu, né?" A pessoa falou: "Não, eu não ri. Agora você mentiu, né? Pode sentar." Ele não jogava, por quê? Porque a pessoa estava nesse lado com o cérebro do entendimento ativo e qualquer coisa que ele falasse, a pessoa ia querer entender aquele negócio precioso que ele levou uma vida, 80, 90 anos para chegar e dar uma frase. Cara, é uma frase, é um mantra, muda a vida da pessoa. sim, sim. E era muito interessante, né, que conforme você ia chegando perto dele,
Você percebia que ele estava te acompanhando. E ele uma vez falou que uma das primeiras coisas que ele faz para se conectar com o cliente é respirar junto com o cliente. Então, observar o Olha, padrão respiratório do cliente e entrar no... Então, ele entrava nisso, ele observava isso, né? E aí, logicamente, se o cliente sentava do lado dele muito rápido ou talvez não respirando, né? Preso, ele estava observando o corpo como um todo, né? E aí ele percebia se era possível uma conexão ou não, né? E muitas vezes ele dava uns feedbacks, né? Eu, quando eu sentei ao lado dele, me fechei todo. E aí ele brincou, ele riu, ele falou: "Você está com medo?" Angst, Exatamente, exatamente. né? Assim, eu não estava com essa preocupação, né? De estar. Mas, cara, eu lembro assim, eu fui, graças a Deus, trabalhado por ele 5 vezes. Mas, assim, quando é uma doçura, uma suavidade, o corpo dele, assim, macio, sabe? E sempre alegre, brincando, aquele Hellinger, né? Que a gente fala, não, ele vai me mandar sentar, ele vai ser duro. Não tem nada de dureza. Então, a dureza dele é tipo assim, olha, eu não vou resolver o seu problema. Se você veio querendo que eu resolva, eu não vou, mas eu vou te dar um insight. Você faz o que você quiser com isso, né? Toda vez que ele chegava assim, chegava do lado dele e falava assim, nós já trabalhamos. Tipo assim, eu já te vi em algum lugar. Já senti essa energia sua. Não sei o que é, não lembro o que é, mas nós já Tem. trabalhamos, né? E E imagina só quantas pessoas, né? A gente está falando de um campo internacional, né? Quantas línguas, quantas culturas, e mesmo assim essa percepção clara do, ok, isso aqui já veio aqui, essa forma já esteve aqui. é incrível, né? E eu ainda me lembro do mantra que ele me deu, o primeiro mantra, lá em maio de 2013. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Só isso. Ele só falou isso. E isso até hoje está valendo. Não é uma constelação que valeu um mês, que resolveu um problema, que eu estava naquela situação, vivendo aquele momento, mas ele falou: teu mantra, cara, é Gott sei Dank. E isso aí é o que você vai levar, né? E até hoje faz sentido. É muito interessante, não é? Sim, E sim. que bênção para nós que tivemos acesso um dia a esse tesouro, incorporar esse tesouro e poder hoje usá-lo como ferramenta. Primeiro, para nós mesmos, para mim mesmo, como autoconhecimento. Segundo, como instrumento de verdade, de autenticidade, para mim. Tem que fazer sentido para mim. Tem que ter coerência para mim, né? E, por último, e menos importante, como ferramenta de mostrar a direção para as pessoas se curarem, né? Não sei, você vê. Eu acho muito bonita aquela frase dele, né? Ele fala que você fez toda a introdução do entendimento e ele fala, né, que as constelações não se aprende, você cresce nelas, né? Uau, olha essa E frase. Alguém digita essa frase: constelação não se aprende, você cresce nelas. Cara, porque é da vivência, né? E era exatamente isso, né? O Hellinger fazia os trabalhos grupais, as rodadas, né? Que tem muito a ver com a Gestalt terapia, tem muito a ver com a análise transacional. muito a ver com a análise transacional. E cada vez mais Gunther Weber maravilhado, ele falando, meu, vamos abrir isso, vamos abrir isso. Até que tanto o Weber quanto o Beltmont Hunter, eles compilaram, né? E aí nasce o primeiro livro. E Que ele daí... não queria escrever. Exatamente. E daí foi vindo, porque assim, para a Beth, é uma coisa da praxis. Ok, isso é praxis. Por que vocês acham que é especial? Mas a questão é essa junção de várias técnicas, várias práticas, a forma como ele trouxe isso,
E aí, junto com as ordens do amor, uau! Né? Isso trouxe muitas ferramentas, muitas vivências para as pessoas que estavam lá com ele. Né? Então... Isso é uma coisa importante, né? Nesse momento, já que nós estamos falando de Beck Hellinger, como ele chegou nisso, então, o que antecedeu? O que aconteceu antes, né? Que levou a isso? Foi todo esse trabalho dele, inclusive, quando ele deixou o sacerdócio, ele foi estudar Freud. Ele foi para Viena e ficou 2 anos fazendo psicanálise, onde ele conheceu a Berta, né? A primeira esposa dele e tal. Depois disso, ele falou, não é só conversar, cara. Não é esse negócio de ficar só entendendo aqui, não vai dar certo, porque é do hemisfério cerebral para cá. Deixa eu ir para o outro. Daí ele foi para os Estados Unidos e foi fazer, inclusive, foi lá que ele entrou em contato com terapia de família, né? Com a Eva e com tanta gente, inclusive análise transacional que ele estudou, Primal Screen Therapy e tantas outras coisas. E aí, quando ele tinha se trabalhado tanto, ele estava pronto. Então, é muito difícil uma pessoa as pessoas que começam com constelação, quer resolver tudo e já quer virar constelador. Fazer um curso de constelação de um final de semana, de 2 meses, e virar constelador, né? Constelação, a gente cresce nela. Que lindo, muito legal isso. Sim, e aquela coisa, né, que a gente viu no trabalho do Hellinger, né, esse sair do sacerdócio, sair do fato de ser padre, ser missionário, e passar pelas terapêuticas, pela Gestalt, pela análise primal, pela terapia primal, pela sistêmica, pela análise transacional, que ele teve, né, contato com Eric Berne em si. Ou seja, foi um primeiro trabalho dele se desenvolvendo. Sim. Né? Ele entrando nesse lugar que a gente fala, o terapeuta, né, o psicoterapeuta. Né? Muitas pessoas até perguntam para mim, falam, não, mas ele não é formado em psicologia. Não, ele não é formado em psicologia. Mas o percurso dele nas terapêuticas tornou ele um psicoterapeuta. Isso é comum dentro da psicanálise e tal. E você sabe como ele começou a atuar como terapeuta? Fazendo análise do script. Ah, sim. Script análise. Ou seja, ele aprendeu, inclusive, com os anglicanos, né? Com a análise transacional, que é a base do trabalho. Então, quando a pessoa... Então, vamos começar um pouquinho sobre a análise transacional e depois nós vamos falar do sentimento de culpa. Então, se você está nos assistindo agora e você come um chocolate e depois que você come o chocolate você fala, é a última vez que eu vou comer, fica mais um pouquinho, tá? Se você não consegue ficar parado, descansando, sem fazer nada, fica mais um pouquinho, que a gente vai entrar nisso. Bom, eu vi também que você mandou para mim uma tradução que você fez do Rüdiger sobre análise. Para mim, cara, aquilo ficou muito teórico, ele falou um monte de coisa assim, mas ele não deixou uma experiência. Vamos falar dessa coisa, eu acho que o Hellinger em torno da análise transacional, para mim, é mais importante em si, né? O que ele viu? O que teve a identidade dele, do Hellinger, de trabalhar na análise transacional? O que você viu? Você também conviveu muito com ele. Era interessante quando ele trazia as tragédias, né? Principalmente Shakespeare. E aí ele falava do script. Né? Ele falava de Macbeth, ele falava de Romeu e Julieta. E falava... que eu tô lendo exato. Foi de uma noite... Maravilha, maravilha. Né? Que são os papéis, né? O roleplay, né? E as tragédias, principalmente da forma como Shakespeare trazia, tinha aquele componente da familiar. alma. Sim, interno, psíquico e também familiar. Quer dizer, Macbeth tem toda a questão familiar, Romeu e Julieta tem toda a questão familiar, a Mercador de Veneza. E aí, quando ele traz o script. Quer dizer, que é a pergunta, né, que os analistas transacionais fazem, né? Até onde vai o script? Né? Ou talvez a pergunta seja
até onde vai a força desse destino, né? Que está aí antes de você vir, já está escrito, né? Maktub, né? É um roteiro, é um script. E existe flexibilidade nesse roteiro. A questão é você descobrir em que roteiro você está, né? E que script você está. E aí a gente tem o casamento entre a análise transacional e o psicodrama também, né? Que Sim, também Moreno. traz os contos de fada, etc. Interessante. Então, vamos explicar para quem está nos escutando agora, que não sabe que essa teoria do script. O que é o script? O script é a história de uma peça de teatro. E Shakespeare escreveu muito para teatro, né? Falando em teatro. Então, tem o script. Lá, então, eu estava lendo, o que eu estou lendo aqui é o Conto de Inverno, onde o rei Leontes, da Sicília, tem um amigo, né, que é o Políxenes, e tem a mulher dele, Hermione. E aí toda uma história, ele tem filho, ela morre, a filha dele tem uma série de coisas. Então, o conto, como ele vai falando. Isso virou uma peça de teatro. Tem um script. Isso é um script. O que é um script? É uma historinha onde personagens, pessoas, desempenham papéis. Então, assim, quando você nasce, é como se você nascesse numa peça de teatro que seu pai e sua mãe já vieram encenando. Essa peça já estava acontecendo, ó. Aí você entrou naquela hora na peça de teatro. Mas ela já tinha tido milhares de apresentações. Você está chegando. Então, quando você chega no... E aí você chega com um script, com uma expectativa deles. Um script da sua mãe, principalmente. A mãe, ela cria uma expectativa maior da filha, porque eu vejo, né? Minha filha, desde 2 anos, ela empurra carrinho. Ela quer bonequinha, ela chama os bonequinhos de filha. Essa semana, a gente perguntou, e aí, filha, 4 anos e meio, o que você vai ser quando crescer? Ela falou, mãe, vou ter 3 filhos. Né? Já sabe o número de filhos. Então, o que ela já está criando um script para os filhos dela, futuro, se é que vai ter, não sei, daqui a quantos anos. Então, existia um script, uma expectativa da sua vida para você corresponder ou não. E durante muitos anos, por isso que o Bert começou a trabalhar com isso, ele entendeu que as pessoas cumpriam papéis. É isso, René? Sim, sim. Cumpriam papéis, Rollen, né? Dentro do sistema familiar. Aí vem a teoria sistêmica familiar, que vê que cada membro da família cumpre papéis. Só que dentro desses papéis havia um roteiro. Um roteiro que, na verdade, todos inconscientemente encenavam. Algumas partes desse roteiro são conscientes. Talvez pelas coisas que você passou pela vida, o teu nível de consciência, você começa a perceber certas fios, né, desse destino, desse roteiro acontecendo. Né? E a gente sabe, agora eu vou pegar um exemplo bem generalista, como, por exemplo, o Brasil, há 150 anos atrás, onde, de repente, um homem chegava para sua esposa e falava a gente precisa ter mais menino, porque senão eu não consigo levar a lavoura adiante. Então, os filhos entravam, sim, num lugar já de trabalho. Eles tinham uma função de trabalho. Lógico, para ajudar a família, para manter a família, para que todos pudessem se nutrir. Mas existia uma função nesse sentido. Qual que é o lugar desse filho? Ele vai ajudar o pai na lavoura. Né? Logicamente, a gente sabe que não é só isso. Mas é um exemplo de um script. Ó, eu tenho 3 filhos, mas eu preciso de 5 para me ajudar na lavoura. Porque um tem que lavrar, um tem que separar as sementes. Então, existia um cálculo. E aí nascia uma menina. Putz, né? Veja bem, eu precisava de um varão. E isso também tinha um role, né? Tinha um script. Quer dizer, ok, como que a gente vai fazer isso? Talvez eu possa casar ela bem. Isso vai trazer benefícios também para a nossa família. Isso vai nos ajudar. Então, é outro script, né, acontecendo.
esse até com uma certa consciência, né? E a gente pode, de repente, daqui olhar para trás e falar, nossa, que coisa horrível, que coisa machista. Sim, as famílias conseguiam sobreviver dessa forma. Existia um tecido cultural que olhava para isso como, ok. Na pirâmide de necessidade, sobrevivência vem na base. Primeiro sobreviver, depois segurança. E assim vai subindo, até você chegar na individualidade e na espiritualidade. Mas, então, você não precisa ter individualidade para sobreviver. Né? Então, na pirâmide de necessidades, então, de Maslow e outras pirâmides, do Robert Dilts também, coloca tudo isso. E é isso. Então, basicamente, nós precisamos sobreviver. Né? Mas você falando isso daí, explorando a questão do script, indo mais além, Bom, falando de análise transacional, nós estamos falando do cara que concebeu tudo isso, tá? Ok? Que é um canadense, um médico canadense, que inicialmente ele era psiquiatra, trabalhou com muitas crianças e chegou a todas essas conclusões. Observando milhares de casos. O nome dele é Eric Berne. E o Eric Berne, ele observou que as pessoas jogavam. E que as pessoas se relacionavam. Mãe com filha, irmão com irmão, pai com filho, pai com pai, homem, mulher, amigos. E como é que essa relação? Ele ficava olhando e via o que existe. Então, existem relações comerciais, em que a troca é a moeda. Ele fala, e nas relações emocionais, qual que é a moeda? Qual é a moeda que as pessoas trocam? Né? O que elas transacionam? E aí eu quero que você fale agora. Sim. Dentro dos jogos existe toda a leitura também de hierarquia, existe toda a leitura de aprendizado, né? Novamente, talvez eu vá ser genérico demais, né? Mas genérico é uma forma de talvez a gente explicar. Mas eu vou transacionar aquilo que eu recebi, né, do meu sistema. E isso eu vou oferecer, às vezes conscientemente, às vezes inconscientemente, para o meu parceiro, para a minha parceira. Isso muitas vezes é oculto, é invisível. Quer dizer, não é uma coisa, não é que nem o Adailton falou do dinheiro ou de um objeto que eu entrego em troca de outra coisa. Não é assim. É, às vezes, um círculo repetitivo dentro da família, de repente uma crença, né? Vamos dizer uma crença que eu trago agora do consultório. Olha, eu preciso de um homem que não beba, não minta, não jogue. E vá à igreja. Não jogar, não falou. Falou só esses 3. E esses 3, para essa mulher, eram suficientes. Uhum. Né? Então, existiam N outras coisas, mas esses 3 para ela, ok. Tá bom. É um bom homem. Tá, ok. Então, vamos lá. Então, assim, mas você falou da transação, daquilo que a pessoa dá. Mas eu pergunto, a gente mais dá ou a gente recebe? E o que é isso que a gente dá? Então, o Eric Berne falou que a gente transaciona afeto. A gente dá afeto, recebe afeto, em vários níveis. Pode ser uma amizade. Eu dou afeto, recebo afeto numa amizade. Irmão, um tipo de amor fraterno, né? Que os gregos chamam de philos. O amor, amizade, os gregos chamam de storge. Existe entre o homem e a mulher uma outra transação, que é um afeto, que é o eros, que é uma outra forma de amor, que é um amor que tem um componente biológico, erótico. Existe a transação do afeto entre um filho e a mãe. Isso já é um amor filia, é um amor que pode caminhar para o amor ágape. É outras formas de... Então, a transação é afeto. Eu quero receber afeto, eu dou afeto. Seja afeto reconhecimento. Olha para mim. Criança fala, olha para mim, olha. Enquanto você não olha, não
sossega, né? Tem uma coisinha que o dia inteiro pediu, olha pra mim, né? Então, e aí? Olha pra mim, me vê, me dá afeto, me dá isso que você precisa me dar isso que eu preciso de você. Eu quero esse valor, eu quero essa moeda sua. Eu preciso me encher de valor. Afeto, olhar, valor, reconhecimento, elogio. Mas existe o afeto, a transação do toque, né? Existe a carícia do toque. Existe o toque com palavras e existe o toque corporal. Agora é contigo. Todo ser humano precisa de carícias e reconhecimento em certos níveis, né? É a base da análise transacional. Em certo nível é a questão minha criança, meus pais internos, meu adulto, né? Quer dizer, aí que a coisa começa a ter outros complicadores, né? A gente sabe que afeto afeta. E o afeto me Gostei, afeta de gostei. uma forma... Afeto, afeto. Assim como a mente mente. Tá ótimo. Duas frases que cabem. E a forma como o afeto me afeta não afeta o seu afeto. Porque Hã? exatamente é uma outra estrutura, né? Dá pra você repetir Porque isso aí, não? a forma que o afeto me afeta não é como afeta o seu afeto, Ok, né? beleza, gostei. Uhum. Exatamente, logicamente, a gente está fazendo uma troca, só que, de repente, é uma troca onde você, de repente, recua. E eu imediatamente percebo. Falo, putz, ele não está reconhecendo isso. Só que eu não entendo, porque eu só sei afetar desta forma. E eu percebo que você vai embora. Ou eu vou insistir e vou procurar novas formas, porque eu quero o seu reconhecimento, e na verdade eu quero também o seu retorno, a sua carícia. Ou eu vou falar, que besta. Ele não Que entende. idiota! Nem olha pra Exato, mim, não me escuta, você nunca me escuta. exato. Excluo, né? Porque, na verdade, e assim, eu fiz uma brincadeira aqui, não é por maldade, mas é esse seu não reconhecimento, essa sua não carícia, me doeu. Mas E aí eu peraí, me defendo. oh, peraí. Então agora estamos crescendo aqui no Eric Bet, estamos chegando, porque não adiantava começar tudo. Chegar na culpa. Então veja, eu posso dar a minha transação, o meu afeto, de 3 lugares. Eu posso dar como criança, como adulto, ou como que eles chamam de pai crítico, mas é uma tradução de parent, é a paternidade crítica. Mas vamos chamar de pai crítico, vai? Então, que está só olhando, está analisando, está julgando, né? De um lugar de julgamento, de um lugar infantil e de um lugar de adulto. Então, por exemplo, eu chego para você, vamos supor uma situação, tá? Fictícia. A gente sai, a gente vai no teatro e chega no meio do caminho, eu chego para você e falo, Renê, eu tô com frio, você me dá sua blusa para mim? Eu também tô com frio. Não, mas eu tive uma pneumonia o mês passado, cara. Se você não me dá sua blusa, eu posso fazer uma pneumonia. Empresta sua blusa, cara. Você não quer comprar uma blusa? Não dá, tá tudo fechado. O teatro, 9 horas da noite, eu acho que vai encontrar alguma blusa aberta. E outra coisa, a gente vai perder o teatro. Essa blusa aqui foi minha mãe que costurou, cara. A melhor ainda tem o carinho da mãe, daí que ela vai esquentar a minha. Eu tô precisando, eu tô com muito frio. Desde a 7ª série, eu uso essa blusa aqui, eu nunca emprestei pra ninguém. Você vai ter a primeira chance, eu tô precisando disso. Você não me tem como amigo, você não gosta de mim? Gosto, mas eu gosto mais da minha blusa. Ah, não, você não gosta de mim. Se você não me empresta, se você não me empresta, você não gosta de mim. Pera aí, eu te dou um abraço, vem cá. Vamos ver o joguinho, vamos ver o script, vamos analisar o script. Quando eu viro e falo assim, eu tô com frio, você me dá a sua blusa, eu falo do crítico, do adulto ou da criança?
criança demanda. Criança. Eu não planejei, eu não lembrei o que minha mãe me falou a vida inteira, leva uma blusa, blá, blá. Eu saí irresponsavelmente, tô com um problema meu, que eu criei, e quero que o outro resolva. Uhum. Então, O adulto lá do outro. da criança. Ele, na hora, vocês viram que ele ficou em dúvida, porque ele entrou, ele começou a sentir, puta, mas se eu... Ele respondeu do adulto, mas quando eu falei, cara, se eu pegar uma pneumonia, você vai ser culpado. Aí ele já entrou na culpa. Estou preparando. Aí ele deu uma criticada, ainda. Então ele tentou o tempo todo e conseguiu responder do adulto. Mas o que normalmente as pessoas fazem ela vai ou para a criança, fica com culpa e empresta. Sim. Para resolver o problema do outro, que o outro criou. Que o outro foi responsável com ele, e ela pensa assim, mas se eu não emprestar a blusa, ele vai pedir uma pneumonia e eu vou ser culpado. Uhum. É uma transferência de responsabilidade. Olha que absurdo como a nossa mente vai nisso, cara. Como a gente fica maluco, resolvendo o problema de todo mundo. Nós temos falado nós estamos no transcorrer da Semana Saúde da Mulher, não sei se você viu. Sim, eu vi alguns. É um curso muito legal. Aliás, vale a pena para homens entender melhor as mulheres. Tá? E aí, assim, muitas pessoas estão falando, nossa, como que é isso? Eu sinto, eu preciso, eu tenho culpa, não consigo sair de perto da minha mãe, eu tenho que cuidar da minha mãe. Foi você que criou o problema da sua mãe? O que você tem a ver com o que sua mãe fez com a vida dela antes de engravidar de você? Foi você que escolheu o seu pai? Não, foi ela. Mas isso não vem. Então, a pessoa vai no infantil, uhum, e responde da criança. Aí fica duas crianças conversando. Só dá M. Sim. E aí é mamadeira. Agora, existe um lugar onde a pessoa responde do adulto, traz essa para o adulto, e existe um lugar onde a pessoa responde do pai crítico, que seria, porra, meu, como é que você vem para cá e você vai sair de noite e não traz a blusa? Como é que você pegou tantas vezes pneumonias? O que você tem de errado? Lado crítico, né? É aquela pessoa, aquela criança que cai, machuca, e o pai fala, pô, mas por que você foi cair e se machucar? Você é podre para ter tanta pneumonia? O que você tem de errado? Do pai. Então, veja, vamos voltar para o Bert Hellinger, começo da nossa conversa. Quem entrou no começo agora, depois que a gente acabar, vai lá, assiste do começo, porque senão você não vai entender, tá? Nós estamos numa sequência. Quando alguém sentava do lado dele, o que ele sentia, o Bert? Essa pessoa está no adulto ou na criança? Se ela está na criança, ela veio jogar. Se ela está no adulto crítico, ela vai mentir para mim, ela está só analisando. Se ela está no adulto, ela vai receber o que eu vou falar e vai fazer alguma coisa de bom com isso. E eu vou jogar, senão eu não vou jogar pérola aos porcos. Eu não vou desperdiçar. E ele não desperdiçava. Por quê? Porque numa constelação, num tratamento, numa vivência, só vale se você estiver no adulto. Vai lá, Renê. Lógico que pode acontecer do nosso adulto perceber que ele está desamparado com a criança. Ou seja, eu não sei o que eu faço com essa criança. Então, esta é uma demanda do adulto para uma parte sua que precisa ser olhada. Agora, realmente, se eu vou fazer birra lá, se eu vou chorar lá, se eu vou falar, você precisa resolver isso para mim, não. A gente volta para cá, né? E não existe uma troca, existe uma imposição, né? O adulto negocia, o adulto media, o adulto reconcilia, repara. A criança, ela exige, espera. demanda, exige. Cobra. E joga, né? Lógico. A manha é a forma de brigar o poder. Quer dizer, a criança aumenta o poder com a manha. Porque ela, né? A manha, né? Então, logo, Tem uma pé na orelha. Tem uma coisa que
Tem uma coisa que é legal que o Stephen Hausner fala, que o sintoma é da criança. E ele estava falando desse lugar, né? A criança ferida, a criança traumatizada. E muitas vezes o adulto sofre o sintoma, mas ele não sabe lidar com ele. Se ele traz isso para o campo, isso pode ser olhado. Agora, se vem o sintoma sozinho, é difícil. Deixa eu fazer uma pergunta agora. Pessoal, posso? Sim. Nessa nosso teatrinho aqui, nesse nosso script, em algum momento você ficou com sentimento de culpa? Ou em algum momento você pensou em realmente se você emprestar sua blusa para mim? Não na culpa, mas veio sim uma coisa primitiva como a culpa, que é a raiva, né? O que você acha que você é? Né? E a gente sabe, esses sentimentos, eles afloram novamente a criança, o afeto da criança. Né? Seja ela ferida, seja ela adaptada, seja ela traumatizada, quer dizer, são vários tipos de crianças aí. Mas em nenhum momento surgiu a espontânea, né? Que brincaria com a situação. Ou nem prestaria atenção a você, porque a criança livre é tão voltada para ela mesma que... É. Então vamos lá, chegamos ao clímax da nossa conversa. Chegamos ao orgasmo cognitivo da nossa conversa. Gostei dessa expressão, nunca tinha usado. Que é aonde que entra a culpa. Então, adulto sente culpa? Ele carrega. Não, adulto não sente culpa, né? O adulto, ele conecta com a responsabilidade, ele arca com a responsabilidade do que ele fez. Então, voltando para o nosso script, eu não trouxe a blusa e ele não quis emprestar porque ficou frio, ele colocou a blusa para ele. Eu fui lá e fiquei com a blusa, né? Então, ele foi ruim. Ele é muito ruim, no meu ponto de vista. No ponto de vista dele, ele está sendo coerente. Né? Ele está cuidando dele. Eu, em primeiro lugar. Né? Quem assistiu às aulas já sabe. E aí, então, o adulto, ele arca. Aí eu chego no outro dia, ligo para ele e falo, ai, cara, você não me emprestou a blusa, eu tô aqui no hospital com febre, tô com uma pneumonia. Cara, né? Então, esse mecanismo de, na nossa cabeça, nós nos sentirmos responsáveis para resolver um problema que o outro criou, para ele, vem daquilo que os nossos pais nos deram. Vem do script dos nossos pais. Ou seja, muitos de nós fomos concebidos, criados, imaginados para resolver um problema da mãe ou do pai. Muitos de nós, muito provável. E se eu resolvi, e se eu aprendi que eu tenho força, poder de resolver o problema da minha mãe, eu tenho que resolver o problema do mundo inteiro. E se eu não resolver, o outro vai sofrer. E aí nasce a culpa. Então, a culpa é esse cordão umbilical invisível que me prende fortemente, principalmente a minha mãe. É porque eu acho que com o pai é menos culpa, né? Principalmente com a mãe. Sim, sim. E aí a gente tem os anexos à culpa, né? O remorso, não é luto, né? Seria mais sorrow, é algo que fica um ranço, um rancor, né? Culpa, remorso, rancor ficam aí presos, né? Eu deveria ter corpo. feito isso. Uhum. E aí, quando começa de si mesmo, puta, eu deveria ter falado isso para aquele naquela hora. Aí eu desconecto do presente, da realidade. Atenção, adulto lida com a realidade. Criança e o pai crítico vai embora, para onde vocês quiserem. Então, se nós estamos falando de realidade, só o adulto lida com a realidade. E a culpa é um elemento que te tira da realidade. Porque ela te leva para um outro lugar de poder, onde você tem a obrigação, a força, a qualidade, as características, os elementos, os recursos
para resolver o problema de outra pessoa. Então você vai cuidar do seu marido, você vai cuidar de mãe, você vai resolver o problema de todo mundo. Seu irmão está desempregado, o problema é seu, né? A sua mãe, não cuidou da saúde dela, não se alimentou direito, está doente, você que tem que resolver o problema. Então, e por aí vai. E aí você vira um resolvedor de problema dos outros. Pela culpa. E é interessante que temporalmente a culpa ela sempre está ligada ao passado. Quem está na culpa não vive o presente. Então não está no adulto. Não. Porque o adulto está no presente momento, na realidade. 2 elementos, presente e realidade. A criança está no passado e no script qualquer que ela inventou. Por isso a importância dessa abordagem da análise transacional. E é por isso que é muito importante nós falarmos de trazer este adulto, como trazer esse adulto. Porque você que tem sentimento de culpa, você que come além do que devia, e quando come, toda vez sente culpa. Você que bebe, os vícios que eu falo, não é só o álcool, todos os vícios, né? Cocaína e qualquer outro vício que a pessoa não quer fazer. Ela se propõe a não fazer. E ela faz. E aí vem depois o sentimento de culpa. Nossa, eu não deveria ter feito, eu não vou fazer mais. Então, isso significa que você está ligado não ao adulto. Porque o adulto vai entrar com a realidade. Uhum. E, na realidade, no presente, existe a possibilidade de autorresponsabilidade e de uma troca responsável, né? No passado, não. Né? Nos afetos que me prendem a coisas passadas, às vezes coisas não só do meu passado, mas do passado de meus pais, né? De scripts muito antigos que estão nessa família, né? Dívidas, né? E Dívida, dívida pagar a muitas dívida vezes... dos outros. Uhum, né? Pagar a dívida Isso... dos outros, meu. Que isso? O outro que criou a dívida, o outro teve benefício. E E aí a gente agora a tem gente que... está falando de a gente está falando de uma das piores dívidas, que não é a financeira, é a dívida psíquica. Eu devo um afeto que eu não sei qual é, porque não aconteceu no meu presente, aconteceu lá atrás, mas eu sinto que eu estou em dívida com. E a culpa me lembra disso. Constantemente. Porque ela me joga para trás. Né? E aí, logicamente, eu não olho para frente. E as relações que eu vou estabelecer, digamos, o Adailton está na minha frente, presente, eu não o vejo. Uhum. Né? Porque eu, assim como meus olhos estão presos numa imagem passada de dívida, eles se conectam com pessoas também presas em passados de dívidas. Né? E juntos amarguramos dívidas. Então você olha para mim e fica vendo a culpa. Nossa, eu devia ter emprestado a blusa para ele aquele dia, ele quase morreu. Eu olho para você com o mago e falo, esse desganhento, egoísta, só pensa nele. Não quis me dar a blusa aquele dia, eu estava precisando tanto. E aí, vamos, tudo bem, né? Então, eu mostro uma outra coisa que eu não estou sentindo, eu não entro em contato com o sentimento de realidade, e vai acontecer alguma coisa que vai me trazer isso. Né? Então, que culpa é essa? Então, queridos e queridas que nos assistem nesse momento, a melhor e única maneira de você diminuir progressivamente, você não vai nunca acabar com a culpa. Não vai nunca acabar com a culpa. Por exemplo, tem muitas pessoas hoje me comentando, falando assim, eu moro com a minha mãe, eu vivo com a minha mãe, eu cuido da minha mãe, mas eu não consigo sair, porque eu tenho sentimento de culpa. Então é o seguinte, se você fica cuidando dos outros, você vai fazer isso por culpa. Não é um bom motivo, não é amor, tá? É medo. Vai fazer isso por culpa. Ou para não sentir culpa. E se você sair de perto e deixar a pessoa, você vai sentir culpa. Mas pelo menos você vai viver a sua vida. Então, ou você fica com culpa e por culpa cuidando dos outros, não vivendo a sua vida, ou você vai viver a sua vida sem abandonar suas responsabilidades, vamos deixar claro, não estou falando uma coisa infantil, né, em nenhum momento, mas com responsabilidade, mas você vai
cuidar de você, vai sentir culpa sim. Vai. Então, é É que nem aquele interessante. negócio. Vai com medo ou sem medo, mas vai. Vai com culpa. Mas vai. Mas é nessa postura, né? Quando o indivíduo consegue chegar a essa postura, quando o sujeito consegue chegar a essa postura, olhar e falar, bom, se eu saio com culpa, se eu ficar, eu fico com culpa. Muitas vezes aí ele começa a olhar para a culpa e ele presentifica ela. E às vezes ela pode dar um lugar a uma responsabilidade aí. É minha escolha ficar em casa cuidando de meus pais. Porque eu Aí quero sim. estar aqui com eles neste momento. Isso é diferente de Eu se tenho que. se eu for embora, eu vou ficar culpado. Ou Né? eu Quer dizer, eu não tenho estou que. falando nem. Exato, eu não estou falando nem do presente, nem do futuro. Eu estou falando do passado. O tempo todo. Culpa. E outra coisa, essa ação de culpa, quando você abre mão de algo importante para você por uma outra pessoa, não vai vir da parte dela para você no mesmo nível. Na transação, ela não vai te dar do tanto que você deu. Nunca. Sabe o que você vai sentir dessa pessoa? Raiva. Mágoa, né? O René já falou, e muita raiva. Isso vai virar ódio. Ódio, e você vai continuar do lado dela com culpa e com raiva. E quando você não extravasar essa raiva para ela, para outra pessoa, com quem quer que seja, essa raiva vai se voltar contra você. E sabe o que surge? Doença autoimune. É uma das formas do mecanismo de aparecimento de doença autoimune. É quando nós não projetamos a nossa raiva direcionada, extravasada, assumida, e ela fica engolida e ela se consome com a gente mesmo. Então, a culpa só faz estrago, queridas. E para viver sem culpa, Renê, poucos minutos, finalzinho, qual a dica você daria para uma pessoa que quer ter uma vida mais gostosa, mais leve, mais saudável? Uma das colegas escreveu isso aqui embaixo, né? Substituir a palavra culpa por responsabilidade. Legal. Agora a questão é você conseguir fazer a postura, que é uma postura, como você bem disse, adulta. Para eu levar uma vida mais leve, para começar como adulto, eu tenho que saber que eu vou renunciar a muita coisa. Porque eu não sou mais criança. Não tem ninguém mais cuidando de mim. Não tem uma redoma de vidro, papai e mamãe cuidando. Eu cuido. E isso implica em responsabilidades, implica em PTU, IPVA, impostos, implica em eu cuidar da minha criança quando a minha esposa vai fazer pós-graduação, implica em eu cozinhar porque o outro não sabe tudo. X, combinados. Esses combinados vão implicar em renúncias. E tenha bem claro, se não sou eu que estou renunciando, é o outro que está renunciando. Então reconheça, né? Porque é a transação. E lógico, nunca o que eu dou vai voltar da forma como eu dei. Vai voltar da forma que é possível para o outro. Mas a questão é, constantemente estamos fazendo combinados. Afetos são relacionais. Quanto mais eu vejo isso, esse movimento, mais eu consigo, com esta consciência, negociar. E eu estou falando de uma negociação consciente, né? Que a gente fala em alemão de Handeln, né? E Handeln tem muito a ver com mão. Ou seja, eu consigo claramente falar para você, eu estou aqui nessa live com o Adailton porque eu deixei de fazer aquilo. Existe uma renúncia. E o Adailton está aqui comigo e renunciou a brincar com a filha dele. Almoçar, porque eles estão almoçando lá, as duas. Exato. Eu estou aqui. Consciente. E essa consciência permite que nós nos encontremos e falamos, não, é minha escolha estar aqui agora com você e eu agradeço por você fazer a escolha de estar aqui agora comigo, do seu jeito.
Que bom, muito bem. Bom, então, muito bem. Obrigado pelas essas dicas. Com certeza muitas pessoas vão aproveitar. E eu vou tentar não, eu vou dar para vocês o, a cereja do bolo. Eu sei o que é culpa. Eu vivi na culpa. Mas ela não é consciente. Ela é um demônio, ela é um dragão que consome, que queima a gente por dentro sem a gente perceber. Ela entra na nossa vida e vai nos destruindo. Ela vai tirando a nossa moral, né? Então, por isso que as pessoas que são viciadas, dependentes, elas vivem na culpa. Então, a única forma que funcionou para mim foi entrar na realidade. Só que você não entra na realidade num dia, numa semana, num mês. Entrar na realidade é um processo. E o motor, o combustível mais forte e mais importante para impulsionar você rumo a isso chama-se o desejo profundo e sincero pela verdade. Desejar a verdade. Então, e desejar. Então, ok, eu tenho sentimento de culpa. Então, coloca no papel. Imagina você não fazendo aquilo. Aí vê qual que é a emoção. E aí vem uma emoção. E aí você começa a desejar. E vai aumentando esse desejo. Vai aumentando, vai aumentando. Na hora que esse desejo for um desejo forte, ardente, você vai conectar com esses dois elementos. Com o seu adulto, você vai trazer seu adulto. Até muda a postura do corpo, né? Coluna fica ereta. Né? Adulto, coluna aqui, carregando criança. Adulto, né? Você entra nesse adulto responsável e você vai cuidar da sua vida. Você vai fazer suas responsabilidades. Talvez você tenha que fazer algo para os seus pais. Mas você não precisa dar banho no seu pai. Né? Você vai contratar alguém, você vai juntar seus irmãos para que alguém dê banho. Não é sua responsabilidade dar o banho ou empurrar a cadeira de roda da sua mãe, qualquer que seja. Talvez você possa ajudar, levá-la no médico, algumas coisas. Então, você vai fazer aquilo com leveza, sem a sensação de estar sendo um salvador. Né? Nós nem falamos do triângulo de Karpman. Sim, não falamos. Estava aí do lado, né? Nesse aqui. É. Né? Tá Você invertido, está né? ok? Jogos de Vida. E o último livro, o que, que você diz depois de dizer olá? Olá Beleza. e Eu o que acho que vem depois. então é o seguinte, já tem a próxima live aqui sobre o triângulo dramático de Karpman, né? Que é desse lugar do Salvador. Como que isso vem da vítima e do persecutor. Acho que o triângulo dramático merece uma live sozinha, só para eles mesmos, né? Então, queridos, queridas, pensa nisso. Recupere esse amor próprio seu. A sua vida é só você que desfruta. Quando você põe uma comida gostosa na boca, é só você que sente o sabor, ninguém. Você não pode descrever o sabor. Então a sua vida é só você. Ou você sente o sabor da sua vida, ou você vai doar a comida, a sua vida para os outros sentirem sabor e você fica sem. Começa a aumentar esse amor, começa a dizer sim para você, começa a analisar o seu script e daí, com responsabilidade, diga sim para a vida, sim para você. E você vai ter cada vez menos sentimento de culpa e mais amor por você mesmo. Certo? Gratidão. Vamos terminar de novo com Guilherme Arantes? É isso aí. Renê, muito obrigado, cara. É muito legal, cara, trabalhar com você, viu? É um bom bate-bola. É uma delícia, é uma delícia. Então, já ficamos aí com uma live para um dia. A gente combina depois sobre Triângulo de Karpman, Salvador, vítima e persecutor, que é o que nós vivemos em vários momentos. Isso aí. Obrigado. Conexão abraço, Brasil-Nova Zelândia. Obrigado. Diretamente da Nova Zelândia e Brasil. Beijo no coração. Até. Gratidão, gratidão. Olha que delícia. Uhul. Um abraço.